Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, vamos lá para nossa segunda aula aí de DOS. Então, hoje aí a gente vai estar vendo aí mais alguns comandos para estar utilizando aí com o terminal. A gente tem aí alguns comandinhos básicos para passar para vocês e aí complementar o conteúdo, tá? Vamos lá então. Primeira coisa, vamos criar nossa pasta de teste aqui na área de trabalho, né? Beleza. Em seguida, né, então a gente tem os comandos para serem executados aqui na nossa aplicação. Então vamos fazer isso aí. Vem aqui e digita cmd e dá enter para ele já abrir o nosso terminal dentro desse lugar, né? Então ele já coloca o caminho dentro desse local para ficar mais fácil para a gente poder trabalhar, tá? Então vamos criar aqui uma estrutura de pastas rápidas. Então eu vou mostrar aqui para vocês como criar diretório, né? Então na aula passada eu até ensinei vocês a criar diretório, mas eu vou estar revisando então essa parte desse comando, tudo bem? Então aqui primeiro para criar um diretório, né? Eu tenho o comando mkdir. Esse comando mkdir ou md, né? Ele sempre tem que ser acompanhado de uma seta, não, de um nome, tá? Esse nome então é que define o nome daquela pasta, daquele diretório. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira criar a pasta escola, né? Como eu pedi para vocês fazerem nos exercícios, se eu não me engano. Tá? Então, vou criar aqui a pasta escola. E aí, como vocês podem ver, eu criei aí a pasta escola. Vamos acessar a pasta escola. Então, cd escola. E aí eu mudo o caminho do meu terminal para a escola. Então, é como se eu estivesse aqui dentro. Até aqui, beleza. Agora, vamos imaginar uma situação que foi que eu passei nos exercícios para casa aí de vocês, que eu tenho dentro da pasta escola um monte de pasta, né? E aí eu tenho que ficar criando várias e várias e várias pastas. Provavelmente vocês iam ficar usando, por exemplo, MD, sei lá, português. Aí depois, e aí criava a pasta português. Aí depois, setinha para cima, né? Para ele voltar ao último comando que a gente utilizou. Apagava o nome em português e colocava matemática, né? E aí ele criava a pasta matemática. Isso daí resolve o nosso problema, né? Porque eu quero criar diretórios, então ele está fazendo isso. Só que o problema nesse caso é que ele acaba demorando muito. Então, para eu ganhar tempo nisso, eu consigo usar o comando md e já colocar um monte de pastas. Lembrando, isso eu só consigo fazer porque eu estou criando tudo no mesmo diretório. Tá? Eu vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês para dar a entender isso. Então, beleza. Então pensa aí, eu quero criar ciências, aí eu quero criar história, física, química, biologia, certo? Então, tá vendo? Eu ia ter que criar um monte de pasta. Então, eu posso criar várias pastas todas num comando só. Qual é a regra? Cada uma dessas pastas que eu quero criar, eu tenho que dar um espaço, tá vendo? Espaço em branco. Então eu entendo que o comando md é para criar diretório. E aí, qual diretório eu quero criar? Ciências. Como eu dei um espaço e em seguida eu coloquei outro nome, ele entende que é continuação do comando md. Então eu crio a pasta ciências e crio a pasta história. Dei um outro espaço, coloquei física. Então é como se eu tivesse criado também o diretório física. E assim por diante, tudo com um comando só. Que é o que eu vou estar demonstrando agora para vocês. Eu dou um enter aqui e aí repara, já criei um monte
de pasta tudo de uma vez com um comando só. Então é possível com um comando só eu criar várias pastas, tá? Eu também consigo criar meio que uma estrutura já definida de pasta, só que apenas numa segmentação. Então pense o seguinte, eu quero criar uma pasta chamada educação. É até bom aqui que eu ia falar, que eu ainda não tinha falado como então eu consigo criar pastas com um nome composto, porque esses nomes que eu estou dando para as pastas são nomes simples, é só aquele nome, pronto, acabou. Quando eu quero dar um nome composto, eu coloco as aspas, tá? Então, por exemplo, educação física. Tá vendo? Então, eu crio, uma pasta que é composta de duas palavras, certo? E eu consigo então fazer isso numa vez só, utilizando as aspas simples. Tudo bem? Então, toda vez que você quiser criar uma pasta cujo nome ele é composto de mais de uma palavra, você tem que colocar as aspas para falar onde começa e onde termina aquele nome, tá? E aí o exemplo que eu vou passar para vocês então é o de educação artística. Pensa que dentro da educação artística eu quero criar alguma coisa como, por exemplo, uma pasta dentro da educação artística que se chama quadros. E aí dentro dessa pasta quadros eu quero criar uma pasta chamado artistas. E aí eu coloco aí, por exemplo, o nome de um artista, faz muito minha parte, né? Picasso. Vou colocar Picasso, mas aí se eu quisesse dar um nome composto, vamos pensar no Leonardo da Vinci, né? Então eu consigo colocar aqui, Leonardo da Vinci. Deixa eu ver só se é assim que eu escrevo. Leonardo da Vinci, para não falar bobeira. Leonardo da Vinci. Da Vinci. Que faltou o N. Aqui, da Vinci. Então, olha aqui. Com um comando só, eu crio a pasta Educação Artística, certo? Dentro da pasta Educação Artística, eu estou criando então a pasta Quadros, tá vendo? Dentro da pasta Quadros, eu estou criando a pasta Artistas. Dentro da pasta Artistas, eu estou criando a pasta Leonardo da Vinci. Então, como eu falei para vocês, eu até consigo criar várias pastas, uma dentro da outra, com um comando só que eu não consigo criar uma ramificação de pastas, como eu tinha pedido para vocês fazerem nos exercícios. Então, se eu abrir aqui, comandos em DOS da aula 3, por exemplo. Aqui, vou pegar aqui esse exercício. Vou abrir ele aqui rapidinho, tá? Só para a gente ter uma noção, Se eu quisesse criar, por exemplo, essa estrutura de diretórios aqui, deixa eu diminuir o zoom. Então imagina, eu quero criar aqui dentro da pasta receita, pasta doce, salgado. Dentro da pasta salgado, lasanha, pizza, pastel e lanche. Dentro da pasta lanche, tudo x salada, x bacon, x egg. Vamos imaginar que eu quisesse criar isso daqui tudo numa vez. Eu não consigo criar tudo nesse sentido, né? Criar todas essas pastas. Mas eu conseguiria criar uma pasta chamada receitas, da pasta receita criar a pasta salgado, da pasta salgado criar a pasta lanche, da pasta lanche criar, por exemplo, o x-egg. E aí eu conseguiria, por exemplo, ficar indo e voltando e criando todos os diretórios que fazem parte daquele diretório pai, né? Então, aqui em lanche, ele é um diretório filho de salgado, né? Porque salgado, lanche está dentro de salgado. Só que o x-tudo, x-salada, x-bacon, x-egg são diretórios filhos de lanche, né? Então,
a gente tem essa cardinalidade, essa ordem, né? Então, quando um elemento está dentro do outro, a gente chama esse de elemento filho e esse elemento pai. E o que deu origem a todos os elementos a gente chama de elemento raiz, tá? Então, teria como eu fazer um caminho só, mas não ficar criando várias e várias pastas todas de uma vez, tá? O que é gostoso nesse tipo de exercício é que a gente acaba aí aprendendo bastante coisa testando, né? Então, mas e se eu fizer isso? Vai e tenta, né? Não sendo nenhum comando aí que faz alguma coisa imprópria, né? Então a gente não tem muito problema nesse sentido. A gente consegue ficar executando vários comandos e testando eles, né? Por enquanto, o comando mais chatinho que eu passei para vocês é o de reiniciar o computador. Mas a gente pode, por exemplo, daqui a pouco criar pastas para comandos para renomear pastas ou para excluir pastas, e aí a gente acaba tendo um pouco mais de problema. Tirando que eu já ensinei para vocês também o comando do help, né? Então vamos dizer assim que se vocês quisessem, né, vocês poderiam utilizar aí esses outros comandos, né, que eu ainda não passei para vocês, mas que o help com certeza ia ensinar, né? Então o help ia lá mostrar para vocês aí alguns comandinhos que aí sim a gente poderia ter algum tipo de problema, né? Então até por isso que eu comecei ensinando para vocês a criar máquinas virtuais, porque se porventura você quiser fazer ou testar um estraguinho na máquina, né, para não danificar o seu computador. E me passou uma coisa pela cabeça que eu espero que não tenha passado na cabeça de vocês, né, que tipo testa no computador da escola, pelo amor de Deus, não façam isso. É que a gente consiga então fazer isso numa máquina virtual, que é um ambiente seguro, um ambiente controlado, né, sem muito problema, tá? Então, de novo, tá? Esses comandos que eu estou passando para vocês por enquanto, eles são bem tranquilos, bem de boa, e dá para a gente ficar brincando e testando, porque a gente só está criando pastas dentro do computador, né? Só que vai chegar uma hora que a gente vai brincar com algumas coisas um pouco mais sérias, e aí que é meu medo. Tá? Então, assim, tem dúvida? Quer ver se dá certo uma coisa ou outra? Testa. A pior das coisas que vai acontecer, pelo menos atualmente, é você tentar usar um comando, por exemplo, escola md teste, por exemplo, estou só testando. E aí você vê que na verdade, né, você não criou uma pasta escola e uma pasta teste. Você criou uma pasta escola, uma pasta MD e uma pasta teste. Certo? Então, assim, por enquanto, os problemas que a gente tem, assim, pode só não dar certo do jeito que você queria, né? Por exemplo, vamos imaginar que você queira testar alguma coisa tipo assim, MD Pedro, Pedro, dentro da pasta Pedro, eu coloco aqui que eu sou professor, e aí eu dou um espaço, e aí eu coloco aqui o sobrenome Ramires, e dentro da pasta Ramires eu falo que, sei lá, programação, né? Beleza, então assim, você quer ver o que esse comando faz, você cata e executa, né? Na pior das hipóteses, vai acontecer isso daqui, ó, sintaxe incorreta, né? E não vai te dar nenhum problema, nenhuma dor de cabeça, né, nesse momento. Agora, se você quiser, por exemplo aqui, ó, também não dá certo. Então você pode ficar aqui testando, ó. Oxi. MKdir Pedro underline professor. Por que ele tá dando sintaxe incorreta agora? Teoricamente era para dar certo. Sim?
Beleza. Então eu troquei aqui a ordem. Ele criou aqui para mim sem problema. Então vamos testar aqui, ó. Pedro, professor Ramires, programação. Só mostrando para vocês, né? Vou apagar essa pasta aqui manualmente. Na verdade, vou apagar isso aqui tudo, né? Pra gente ver com mais clareza aqui. Beleza, ó. Vamos, filho, já apagou já. Então, olha, ó. Eu quero criar a pasta Pedro, né? Daí da pasta Pedro eu quero criar a pasta professor. Só que aí eu quero que, sei lá, que ele coloque Ramires e programação. Aí eu não sei se ele vai colocar, por exemplo, dentro de professor, ele já criar uma outra pasta chamada Ramires e dentro de Ramires programação, ou se ele vai criar uma pasta Pedro dentro da pasta Pedro professor, dentro do diretório que ele criou a pasta Pedro, ele cria uma pasta Ramires chamado programação, né? Então quer dizer, tô testando, tô brincando aqui, ó, não deu erro agora, beleza, ó. Então a gente já sabe, ó, eu consigo criar 2 diretórios, né? Vamos ver se deu certo. Dentro da pasta Pedro tem professor? Tem. Vamos ver se dentro de Ramires tem programação? Tem. Legal, tá vendo? Então a gente já consegue ir fazendo uns testezinhos, né? Dar umas brincadas e ver qual é o resultado, né? E com isso a gente consegue então às vezes agilizar o nosso processo, né? A gente tem que criar um monte de pasta com um monte de diretório e aí às vezes eu consigo, né, agilizar esse processo aí de uma maneira um pouco mais rápida. Então é assim, testando, né? Na pior das hipóteses, como a gente viu aqui, o máximo que vai acontecer é alguma coisa tipo assim, ó, sintaxe do comando não está correta, mas não vai estragar o teu computador nem nada, né? Então a gente tem aí algumas vantagens, ainda que, né, por enquanto a gente ainda tem essas vantagens aí sem problema nenhum, tá? Pedro, mas eu queria, sei lá, criar uma pasta, por exemplo, criei Pedro, só que eu queria que ela se chamasse Pedro Ramires, né? Eu vou ter que apagar a pasta, vir aqui, apagar a pasta e depois vir e criar ela de novo, né? Às vezes eu esqueci de colocar as aspas, né? Ou alguma coisa assim, ou escrevi o nome errado, né? Então, o próximo comando que eu vou mostrar para vocês é o comando de renomear, né? Então, como eu faço para renomear um diretório, né? Lógico, se você vir aqui e digitar o comando help, você vai ver, né, lendo aqui todos os textos, né? Você vai achar, por exemplo, esse cara aqui, ó, rain, ó, altera o nome de um ou mais diretórios. E o nome dele completa rename, né? Mesma coisa do mkdir, né? Só lembrando, mkdir cria o diretório, é o nome completo do comando, e o md é o nome diminuído, né? Mais simples. Então, a gente tem aqui, por exemplo, rain, que serve para renomear. Então, se eu quiser renomear a pasta Pedro, né? Então, eu venho aqui, rain, que é o nome antigo, coloco rain, nome antigo, rain é o nome do comando, o nome antigo que eu quero, no caso Pedro, e o nome novo, no caso Pedro Ramires. Então eu pego a minha pasta que antes só se chamava Pedro e agora ela se chama Pedro Ramires, tá bom? Então o renomear, né, o rain ou rename, né? Eu não sabendo se eu falava inglês ou português, ai que bosta. O rain ou rename, eles fazem a mesma coisa, tá? Então eu vou fazer aqui pro Ramires, ó. Eu venho aqui e vou chamar ele não de Ramires, já que dentro dele tem programação, vou chamar ele de escola, por exemplo. Então se eu digitar aqui rename e seguir o nome antigo, Ramires, colocar o nome novo, que é ETEC, ele renomeia também para mim, tá? Então, tanto faz se eu usar um rain ou rename, os dois vai, então, executar mesmo comando, tem a mesma função. E só relembrando, se a gente digitar o comando help e acompanhar esse comando help do rain, por exemplo,
ele vai me dar uma descrição do que aquele comando faz. Ó, renomeia um ou mais arquivos, e aí ele fala que tanto faz se usar rename ou rain, aí fala sempre que é o nome do caminho, né, lá, a unidade e o caminho. No caso a gente não fez isso porque a gente já está na unidade no caminho que a gente quer, e aí a gente coloca o nome do arquivo antigo e o nome do arquivo novo, né? Lembrando, né, por exemplo, ó, eu quero renomear a pasta etec, mas eu estou dentro da pasta teste, então eu vou sair daqui dessa pasta, ó, cd. Então eu consigo renomear esta pasta etec estando não no diretório atual, né, que é o que ele está falando aí do caminho. Então eu consigo usar o rain, e aí eu falo que dentro do rain tem uma pasta chamada escola, e na pasta escola tem uma pasta chamada etec. E eu quero que esta pasta etec se chame, por exemplo, etec Mogi Guaçu, certo? Então olha aí o que ele fez, ele renomeou a pasta etec para etec Mogi Guaçu, só que reparem que eu não estou dentro da pasta escola, estou dentro da pasta teste. Então é isso que ele está falando, ó. Eu consigo colocar o caminho que aquela pasta se encontra, e ele entende que eu estou renomeando sempre a última pasta. Tudo bem? Então é isso aí que o comando quis dizer quando ele fala para a gente especificar o caminho. Se a gente não especifica o caminho, só coloca o nome da pasta, o diretório que a gente quer mudar, ele entende, né, que é um caminho que se encontra, um diretório que se encontra na pasta atual que a gente está, né? Agora, caso seja um caminho diferente desse daqui, aí a gente tem que fazer aquelas mudanças, que é o que foi proposto. Tudo bem, gente? Então, a gente tem aí dois novos comandinhos, né? Então, a gente tem aí o ren para renomear, ou rename, né? Ren ou rename para renomear. E a gente tem aí também no comecinho da aula, que eu mostrei para vocês, um pouco, né, do mkdir, né? Mostrando aí como a gente pode fazer para criar várias pastas de uma vez só dentro do mesmo diretório, ou criar uma pasta dentro da outra já também de uma vez só, ou criar duas pastas com diretórios já dentro deles e assim por diante. Então assim, querendo ou não, é testando, né? Você vai testando, aí você pensa, e se eu fizer isso? Aí você testa, vê se dá certo, se não dá certo. Como eu falei, né? Até esse momento aqui, os comandos que eu tinha passado para vocês, eles são comandos tranquilos, né? De boa, que não dá nenhum problema para a máquina, nem nada assim. O problema tá no que eu vou passar agora. Esse daí é um pouco mais complicado, tá? Então assim, eu já ensinei para vocês como criar pasta, já ensinei vocês como renomeia. Tá faltando o apagar pasta, né? Apagar pasta, né? Esse é o problema do apagar pasta. O comando apagar pasta é esse aqui, ó, help rmdir ou rd, tá? Ele remove ou exclui uma pasta. E aí ele tem alguns comandinhos que a gente pode atribuir junto com ele. Então, por exemplo, eu posso usar o /s, que remove todas as pastas e arquivos da pasta especificada, além dela mesma, utilizado para remover uma árvore de pastas. E a gente tem o /q, que é um módulo silencioso, não pede confirmação para remover uma árvore de pastas ao se passar o parâmetro /s. Beleza. O que significa isso? Olha, eu tenho aqui minha pasta teste, né? Então, se eu digitar aqui tree, eu sei que eu tenho dentro da pasta teste a pasta escola. Dentro da pasta escola eu tenho etec, dentro da pasta etec eu tenho Pedro e assim por diante. Então, se eu digitar aqui
o comando, né, de remover, que é o RD, e querer apagar a pasta escola sem usar nenhum parâmetro, ele vai me dar um erro falando que a pasta não está vazia, né? Então, para eu apagar alguma coisa, essa pasta ela tem que estar vazia. Então, se eu vir aqui em cd escola barra Pedro Ramires, né? Vou dar um dir aqui para vocês verem. Só tem a pasta professor, ó. Dentro da pasta Pedro Ramires, só tem a pasta professor. Então, se eu quiser usar o comando rd para professor, ele simplesmente vai apagar. Então, se eu entrar aqui agora em Pedro Ramires, ó, essa pasta está vazia, certo? Vou fazer isso aqui na ETEC Mogi Guaçu, ó. Então, eu vou sair dessa pasta e vou entrar na pasta... sair da pasta Pedro e entrei na pasta ETEC Mogi Guaçu. Saí da pasta Pedro, entrei na pasta ETEC Mogi Guaçu. Ó, vou dar um dir aí para vocês verem, tem a programação aí dentro, né? Ó, aqui o comando, a programação. E aí, se eu usar o RD para remover essa pasta, programação, ó, pum, apagou a pasta programação, certo? Então, como vocês estão vendo, apaga a pasta em questão, né? O problema é que, como vocês podem ver, esse comando ele não apaga diretórios vazios, como por exemplo aqui, se eu quiser apagar a escola, né? Lembra? Remover escola, ele ainda fala que a pasta está vazia, né? Porque dentro de escola eu ainda tenho a ETEC e o Pedro. Só que se eu usar aquela propriedade lá de cima, lembra que eu falei aqui para vocês, ó, o /s, eu consigo apagar esse diretório que ele não está me deixando. Então, se eu digitar aqui rd/s, rd escola/s, ele vai me perguntar: tem certeza? Sim ou não? Vou colocar não aqui. Foi sem querer, né? Apertei sem querer, então vem aqui não. A escola aqui, ó, tá vendo? Ela ainda tá aqui com as pastas sem problema nenhum. Só que se eu usar o /s/q, ele simplesmente apaga. Não só a pasta escola, como todas as pastas que tem dentro dela, né? E nem pergunta, simplesmente apaga aí. O que significa isso? Que se você usar esse comando dentro de uma pasta, né, para apagar uma pasta, e dentro dessa pasta, né, tiver bastante coisa, e você não usar nem o /s nem o /q, ele vai dar aquele erro falando que a pasta não está vazia. Porém, se você usar o /s e o /q, ele simplesmente vai apagar, independente de que pasta seja. Então, assim, tem uma pastinha dentro do computador aí, né, dos nossos computadores, que é a pasta System32, tá? Dentro dessa pasta System32, ela tem praticamente o coração do computador aí de vocês, tá? Então, se vocês entrarem aqui, deixa eu ver, Windows. Nossa, faz tanto tempo que eu não aqui, System32. System32, então esse tanto de pastas que tem aqui dentro dessa pasta System32 é meio que o coração do teu sistema operacional Windows, ó. Tem um monte de biblioteca que são as DLLs,
tem um monte de executável e assim por diante. Então, assim, não apaga essa pasta, tá, gente? Não apaga, tá? Só me ouve, não apaga, não faz isso não. Ou se quiser fazer, cria uma máquina virtual, vai lá, né? Na máquina virtual, e aí você usa na máquina virtual o comandinho, que não tem problema nenhum, né? Já adiantando os curiosos que podem querer fazer isso, né? O que vai acontecer? Você vai apagar a pasta que é o coração do teu computador. Só que o teu sistema operacional ele está sendo carregado na memória da máquina. O que significa que ele vai rodar, vai estar funcionando. Só que assim que você desligar a máquina e pedir para ligar ela de novo, aí é onde que você vai ver que não vai funcionar mais. Tá? Então, só adiantando aí para os curiosos que pode ser que faça isso. Ah, professor, mas como é que você sabe? Ah, cara, eu não sei, velho. Eu ouvi falar que acontece isso. Tá? Ouvi falar, tá? Eu nunca fiz isso, não. Então, assim, quer testar, testa, vai lá, coloca numa máquina virtual, sem problema nenhum, né? Sem muita dor de cabeça, mas assim, é isso que vai acontecer, tá? Você vai apagar a pasta C132 e essa pasta vai aí continuar, né? O Windows vai continuar executando. Só que aí quando você quiser reiniciar a máquina é onde que você vai ver que ela não vai mais carregar o sistema operacional. Beleza, gente? Então é isso, tá? A aula de hoje. Vou deixar agora vocês o que a gente tem que fazer agora, fazer os exercícios, tá? Então, como vocês podem ver aqui, né? Tem o comando de navegação para a gente ir aí de uma pasta para outra, certo? E esse daqui não, é o outro. Esse aqui, ó. Esse aqui que é o exercício. Cria sintaxe aqui. E aí a gente tem os comandos para renomear as pastas e tem os comandos para excluir as pastas, tá? Beleza? Então esse aqui é a lista de exercício. Vocês vão criar os diretórios, não é para ficar criando com o botão direito, tá, gente? A ideia é você exercitar o comando mkdir para criar essa estrutura de pastas que estão aqui. E aí depois você vai aí fazendo os comandinhos que eu estou pedindo, tá? Então, comandos para fazer a navegação, para alterar os nomes das pastas, para excluir algumas pastas. E aí depois tem uma pergunta aí que vocês têm que responder e justificar no que vocês acharem mais adequado. Tudo bem, gente? Então é isso, tá? Já tá dando aí, já dando não, né? Já passou esse vídeo aí mais de meia hora. Então é isso a aula de hoje, tá? Façam essa lista de exercício, me chamem caso tenham alguma dúvida e beijo para todo mundo, até mais, tchau.